Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, nesta oportunidade em que nós vamos tratar do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e nesta oportunidade falaremos a respeito do capítulo 28, cujo título é Coletânea de Preces. Nós lembramos, primeiramente, de que Kardec, ao nos entregar a codificação da doutrina espírita, ele jamais admitiu que estaria trazendo para nós uma nova religião. Apesar de insistências de alguns companheiros e até mesmo jornalistas, ele dizia que a doutrina espírita não era uma nova religião, pelos motivos que nós já conhecemos e que naquela época, como agora também, as religiões tinham uma sequência que nós observamos, como, por exemplo, uma hierarquia entre aquele que coordena, aquele que é o chefe maior, e os administradores menores e, em sequência, os seguidores. Nós também não vemos na doutrina espírita a questão de rituais. Nós não temos rituais no Espiritismo. Como não temos também a questão de idolatria, a imagem, tanto é que você pode observar aqui na nossa casa espírita, nós não temos quadros, não temos imagens de qualquer personalidade conhecida em nossos meios. Então, por esse motivo e outros motivos, que Kardec não colocou e não admitiu o Espiritismo como sendo uma religião. Muito embora a postura dele era no sentido de que a doutrina espírita seria um auxiliar para as demais religiões. Leon Denis mesmo cita que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Mas este capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um diferencial dos demais capítulos, os 27 capítulos anteriores, porque a coletânea de preces nos induz a pensar numa questão de fórmula. Então, Kardec está colocando uma fórmula a seguir. Não é bem assim. Não é desta maneira que ele, Kardec, está trazendo para nós a questão dessa coletânea de preces. Então, nesse capítulo 28, nós temos a explicação onde Kardec diz assim, os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formulado bem os seus pensamentos. Percebe-se que certas pessoas têm dificuldade em fazer prece, em orar. Percebemos, tanto é que às vezes nós convidamos pessoas aqui para vir até aqui à frente fazer uma prece, seja do início ou no final, e as pessoas se recusam. Outras pessoas julgam que vão ficar observando as palavras que usam, não sabem às vezes exprimir suas ideias, e não é bem assim, pois os espíritos afirmam: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Nós lembramos que em 1860, aqui no Brasil, a questão da seca no Nordeste. Mas nós tivemos nessa década uma situação inusitada.
que não foi a seca que prejudicou os estados nordestinos, e sim o excesso de chuvas. No Ceará choveu muita chuva, em demasia, caiu muita água em demasia, e que destruiu lavouras, destruiu casas, destruiu propriedades. Então, talvez as pessoas não se lembram ou não conheceram uma música que chama Súplica Cearense, de autoria de Valdec Arthur de Macedo, conhecido como Gordurinha. E esse, em parceria com outro chamado Nelinho, ele fez uma música no sentido de pedir pelos nossos irmãos no Nordeste que estavam sofrendo. Ela é conhecida, tanto é que eles falam assim: Senhor, perdoa esse pobre coitado que não sabe fazer oração. Ele coloca nessa música de que não foi a forma que ele fez, da maneira que ele dirigiu-se à sua prece, ou atendida, ou foi de forma errada e que veio ocasionar aquele transtorno. Então ele diz: a culpa deve ser desse pobre coitado que não sabe fazer oração. Então tem pessoas que se julgam incapacitadas de fazer uma prece, principalmente em público. Principalmente quando outras pessoas vêm, observam, participam daquele encontro. Então Kardec está dizendo aqui, isso daqui é simplesmente uma orientação. Chama a nossa atenção para os princípios da doutrina espírita, as convicções que nós temos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos nos dizem: a prece é um ato de adoração a Deus. E através da prece nós podemos pedir, louvar e agradecer. São 3 situações. Muito embora a maioria das nossas preces ocorre no sentido de pedir. Nós somos eternos pedintes a Deus. E muitas vezes nós julgamos, entendemos que Deus não atende os nossos pedidos porque nós não soubemos expressar. E na verdade Deus atende todos os nossos pedidos de todas as pessoas, não da maneira que nós queremos que seja, mas na maneira que Deus sabe o melhor para nós. Todas as preces são atendidas, não tenhamos dúvidas. No entanto, a nossa fé vacilante, a nossa maneira, às vezes, de entender as coisas é que prejudica chegarmos a um denominador comum. Vejamos que Kardec fez uma divisão, colocando aqui vários tipos de preces. E ele disse que as preces encontram-se em 5 categorias. Primeiramente, preces gerais. Segundo, preces pessoais. Depois, preces pelos outros. Em quarto lugar, preces pelos espíritos. Depois ele vem preces pelos doentes e obsediados. Finalizando, prece pelos doentes e obsediados. Nós vamos, como capítulo, esse capítulo 28 é um dos mais longos capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, juntamente com o capítulo 5º, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 28, ele é extenso, não dá nesse tempo que nós temos para fazer a explanação, falar tudo ele. Nós vamos apenas citar como ele foi dividido e como Kardec
nos orienta a dirigir a nossa prece. Primeiramente, as preces gerais, encontra-se ali a prece do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, e também as preces gerais, ou melhor, as preces de reuniões, são as preces que nós fazemos em grupos. Mas depois vem as preces pessoais, ou seja, são várias, que muitas vezes nós pedimos para nós, pedimos pelos nossos semelhantes, pedimos por aqueles que partem daqui. As preces pessoais nós encontramos em um número bem vasto. Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Depois Kardec nos dá também uma orientação sobre prece para afastar os maus espíritos. Depois vem prece para corrigir um defeito, preces por graças por uma vitória sobre a tentação, vem preces para pedir um conselho, preces nas aflições da vida, preces por graças por um favor obtido, preces por submissão e resignação, depois preces diante de um perigo, preces ao escapar de um perigo, preces no momento de dormir, preces prevendo a morte próxima. São 12 preces pessoais, um número vasto. São modelos, orientações que os espíritos ditaram. Kardec nos dá orientação também, e os espíritos ditaram essas preces, para que a gente tenha uma noção. Repetindo, não é um formulário absoluto. Não é um ritual, tem que fazer tantas preces dessa, tantas preces. Não, não é. Depois vem a prece pelos outros. Preces pelos que estão em aflição. E quantas pessoas não se encontram em aflições nos dias atuais, né? Nos momentos que nós estamos vivenciando na atualidade. Pelos outros, graças por benefício concedido ao outro. Depois vem preces para os inimigos e os que nos querem mal. Lembra que Jesus, em seus ensinamentos, diz que nós devemos amar o nosso semelhante, inclusive os nossos inimigos. E aqui os Espíritos nos ditam uma orientação para preces aos inimigos e aos que nos querem mal. Por graças, por um bem concedido aos inimigos. Depois vem preces pelos inimigos do Espiritismo. Depois vem prece para um nascimento. Depois vem preces para um agonizante. São 7 modelos de prece que os Espíritos nos passam. Depois vem preces pelos Espíritos. Aí nós fazemos uma observação. Algumas religiões, e nós não queremos criticar nenhuma religião, o nosso dever é respeitá-las, todas, da maneira que eles entendem, da maneira que eles são. Mas muitos acreditam que depois que morreu, depois que desencarnou, a sorte já está fixada. Não adianta fazer prece. Enquanto que aqui na doutrina espírita, nós recebemos a orientação de fazer preces por aqueles que estão no mundo espiritual. E também nós sabemos que o quanto beneficia uma prece por aqueles irmãos que regressaram à pátria espiritual e que estão necessitando de um alívio, necessitando de uma ajuda. Tem vários e vários casos de espíritos que se manifestam, seja na casa espírita, ou seja mesmo na casa de alguém, pedindo uma prece.
pedindo ajuda. E que depois eles voltam dizendo que aquelas preces por eles feitas ajudaram muito na sua situação do lado de lá, na sua conscientização do mundo em que se encontra. Então, para os espíritos, nós temos prece para logo após a morte, para ajudar esse irmão que desencarnou, não é? Depois vemos aqueles também, prece por aqueles que amamos e que partiram e que estão no mundo espiritual. Prece por aqueles que amamos. Preces pelos sofredores e que pedem preces. Pelos sofredores que pedem preces. É isso que eu acabei de falar. Que pedem. Estão desorientados. Desconhecem a situação em que se encontram. Prece por um inimigo que morreu. Também, no mundo espiritual, nós temos aqueles que amamos e temos aqueles que nutrimos alguma mágoa, alguma diferença, algum rancor. Seria bom que não tivesse, mas existe isso. Prece por um criminoso, um espírito que retornou ao mundo espiritual e que cometeu alguns delitos. E quem não comete delitos? Quem não comete crime? Vemos que, na situação em que nós nos encontramos reencarnados, nós conseguimos escapar da lei dos homens, mas da lei de Deus, não. Então, no mundo espiritual, aquele que tem débitos, aquele que cometeu crimes, vai ter que fazer o seu reajuste, vai ter que prestar contas. Prece por um suicida. É uma situação triste. E nós conhecemos muitas pessoas, até mesmo dentro do espiritismo, que retornaram ao mundo espiritual através do suicídio. E que é lamentável. Constitui um dos maiores crimes do homem para com Deus e suas leis, não é? Então, prece por um suicida. Depois vem preces para os espíritos em arrependimento, né? Para os espíritos em arrependimento, que é o primeiro passo para corrigir os seus erros, para se sentir, vamos dizer assim, aliviado também o arrependimento, o resgate. Preces pelos espíritos endurecidos, por aqueles que estão no plano espiritual e que não se arrependeram ainda. Também tem muitos. Nós encontramos manifestações de espíritos que erraram, cometeram graves delitos, ofenderam, magoaram, agrediram, geraram prejuízo a outras pessoas que não se arrependeram ainda, né? E depois são 8 preces para os espíritos, modelos de prece que os espíritos ditaram. E depois nós temos pelos doentes e preces pelos obsediados. Vem pelos doentes, pelos obsediados. São apenas 2 modelos que Kardec nos oferece e que nós deparamos no nosso dia a dia em grande escala. Pessoas enfermas do corpo físico ou enfermas do espírito. Quantas e quantas aflições, depressões, melancolia, ansiedade nós deparamos nos dias atuais. Pessoas que ainda não estão, vamos dizer assim, conscientes da sua situação aqui no planeta Terra.
da maneira em que se encontra, ou diante dos problemas que deparamos nos dias atuais, alta criminalidade, corrupção. Às vezes as pessoas chegam até a pensar, esse mundo não tem conserto. Lógico que tem. E muitos entram em depressão, adoecem. Então merecem prece. Nós temos na Casa Espírita também nosso grupo de vibrações para eles. No entanto, ainda nós vamos continuar falando a respeito da coletânea de prece, pela prece que Kardec selecionou para que iniciasse os comentários de como deve ser uma prece. E ele pegou a prece do Pai Nosso, porque a prece do Pai Nosso é aquela que reúne tudo aquilo que nós falamos na resposta da questão 659. A prece é uma adoração a Deus. E através da prece, nós podemos pedir, agradecer e louvar. Então, é um símbolo de prece, ensinada diretamente por Jesus. Quando os discípulos pedem, Mestre, nos ensina a orar, entendendo ele já o benefício da prece. E Jesus diz, quando for orar, vá a seus aposentos, feche a porta e faça assim. Substitui todas as preces conforme a intenção que se lhe atribua. É um modelo de concisão. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Encerra uma profissão de fé, é um ato de adoração e submissão. E se a gente for perceber, a oração do Pai Nosso, em poucas palavras, diz muita coisa ali. Tanto é que neste capítulo 28, frase por frase, o codificador da doutrina espírita faz uma análise explicando item por item. E nós vamos, inclusive, dando uma resumida para explicar. Temos ali, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus falava para um povo simples, ali na Judéia. Ao falar de Deus, ele nos deu a noção, o entendimento de um Deus diferente, que até então aquele povo vinha entendendo. Um Deus vingativo, um Deus que pune severamente. E Kardec coloca, e Jesus coloca ali a figura de um pai, mas de um pai bondoso, de um pai que ama o seu filho. Tanto é que, para falar de Deus, do reino dos céus, Jesus nos dá a parábola do filho pródigo. Ou seja, Deus é como aquele pai que, mesmo o filho pedindo todos os seus bens, e de posse desses bens se afasta do pai e vai levar uma vida desregrada, gastando todos aqueles bens que recebeu. No entanto, o pai o recebe de volta, um abraço, com festa. Então, Deus é esse pai. Então Jesus diz, Pai nosso que estás no céu. O Pai nosso, ou seja, o Pai do espírita, do cristão,
do católico, do evangélico, do judeu, do muçulmano. É o Pai nosso, é o nosso Criador. É o Pai que se revela a sua presença no universo através da harmonia, da sabedoria, da prudência, da previdência e muitas outras coisas que ultrapassam o entendimento humano. A presença de Deus está em tudo e em todos. No micro-organismo ou no macro-organismo, no menor dos insetos, ou nos astros que nós até não conseguimos alcançar. Está em tudo, está no universo. Pai nosso que está no céu, no universo. É a casa do Pai. Então, isso encontra-se em todos os lugares. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é onde está a perfeição. E nós clamamos por essa perfeição. E essa perfeição encontra-se nas leis imutáveis que dirige o mecanismo do universo. É só a gente perceber, observar, que tudo funciona de forma inteligente. Tudo no universo é perfeito, regido por leis. Então, quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, ou seja, que nós possamos atingir o reino de Deus, é através do cumprimento das suas leis sábias e imutáveis. E que nós já conhecemos, está na nossa consciência as leis de Deus. Mas não praticamos ainda. Então esse reino de Deus só virá até nós a partir do momento em que cumprirmos devidamente todas as leis de Deus, amando o nosso próximo, o nosso semelhante, independente se ele é nosso amigo ou seja o nosso inimigo, amando o nosso semelhante, não exigindo dele comportamento que nós não temos. Às vezes nós queremos que a pessoa seja desse jeito, mas nós agimos de forma diversa. Aí nós lembramos uma frase de Chico Xavier, quando diz assim: as pessoas podem fazer aquilo que quiserem. Eu tenho obrigação de fazer o que é correto. A prestação de conta será feita de cada um. Cada pessoa vai prestar conta daquilo que ele fizer. Eu não vou prestar conta do que está fazendo o meu semelhante, exceto se eu estou induzindo ele a fazer aquilo, coisa errada que ele está fazendo. Eu vou prestar conta daquilo que eu estou fazendo. Então, as pessoas podem fazer aquilo que quiser. Logicamente que um dia todos nós faremos as coisas corretamente. Eu tenho obrigação de fazer o que é certo, o que é correto. Chico Xavier está revelando ali a sua proximidade com o reino de Deus, com a pureza dos sentimentos. E que muitas vezes nós falamos, eu gostaria de ser assim. Todos nós gostaríamos de ser assim. Todos nós queremos um mundo melhor. Todos nós desejamos harmonia na comunidade. Mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos buscando? Então, o reino de Deus
virá até nós quando cumprirmos, quando praticarmos integralmente as suas leis, que nos envolve, que nos traz aquilo que é necessário para a convivência fraterna. Diz ainda lá na continuidade da prece, da oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus encontra-se e expressa em suas leis, no determinismo para o bem. Deus não criou o mal, criou apenas o bem. Nós que pelos nossos desvios, os nossos descaminhos, fugimos. Então, quando nós falamos, seja feita a sua vontade, é uma submissão que nós colocamos, filho, criatura, para com Deus, nosso Criador. É do inferior para o superior, é da criatura para o Criador. E a vontade de Deus está aí, direcionando os nossos passos, e que nós devemos nos sujeitar aos desígnios divinos sem lamentações. Saber que Deus quer o melhor para nós e que Deus nos conhece, sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, de até onde nós podemos ir, de nossas quedas. Mesmo que nós desviamos do caminho do bem, certamente iremos retornar a esse caminho. Nós desviamos, é que nem o filho pródigo, que desviou do caminho do bem. Ele estava junto ao pai, usufruindo de todas as benesses que o pai lhe oferecia. Ele resolveu se afastar. Depois volta arrependido, pedindo perdão. Então, muitas vezes nós agimos assim, nos afastamos e depois retornamos, arrependidos, amargurados, pedindo uma nova oportunidade, pedindo que sejamos reintegrados ao grupo, mesmo que seja numa condição inferior. Eu me aceite, eu trabalho aqui como seus empregados mais inferiores. E o Pai o recebe de braço aberto. Depois, continuando, diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Veja só, uma frase simples. O pão nosso de cada dia, para hoje, para agora, mas para amanhã, de depois. Então aí nós lembramos a nossa condição aqui no planeta, reencarnados. Apresentamos uma dualidade, uma dupla natureza, a natureza material e a natureza espiritual. Diferentemente do animal irracional. O animal irracional, destituído, portanto, de razão, ele tem o instinto. Ele vive apenas para a vida material, para suprir as suas necessidades de ordem material. O homem não, dotado de razão, de inteligência, de livre arbítrio, ele tem a necessidade do corpo físico, de ordem material, e tem as suas necessidades do espírito. Então, o nosso alimento não é apenas para suprir a necessidade de ordem material. Temos necessidade também do alimento espiritual. E Deus nos dá.
Deus atende esse pedido. Para suprir, reprisamos, as nossas necessidades. O necessário. O nosso sofrimento é decorrente daquilo que nós não precisamos. Sofremos pelo supérfluo, por aquilo que não nos faz falta. Hoje deparamos com uma humanidade ávida de coisas que não precisa. É um veículo novo, é uma casa confortável, luxuosa, não tem necessidade. E é esse, muitas vezes, o nosso sofrimento que passamos. Então, quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, nós somos atendidos. O nosso pedido, a nossa prece, é atendido. Recebemos. Assim como também que devemos buscar a ajuda para as necessidades de ordem espiritual. Então, o que nós recebemos são os meios de conquistar através do trabalho, através do empenho, para buscar. Porque se eu falasse o pão nosso de cada dia das hoje e parar, sentar, cruzar os braços, eu vou ser atendido? É lógico que não. São os meios para ir à luta. São as condições para buscar esse alimento, esse recurso material que atenda às nossas necessidades maiores. Mas nós não, nós queremos mais. Nós queremos o pão de hoje, de amanhã e mais algumas coisas. E o nosso sofrimento, em muitas situações, são decorrentes disso daí. Não do necessário, do supérfluo. Então, os espíritos, o alimento para os nossos espíritos, também decorre das conquistas das virtudes que representam todo o nosso verdadeiro patrimônio. A fé, a esperança, o altruísmo. Então, todos esses recursos que são verdadeiras propriedades nossas, que nós trazemos já de outras existências, somamos mais algumas coisas aqui e retornaremos ao plano espiritual com tudo isso. Esse é o nosso verdadeiro patrimônio, que ninguém pode tirar, que o ladrão não pode roubar, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. Então, são os recursos de ordem material que essa alimentação que nós temos que fazer encontra-se no Evangelho de Jesus. Vejamos a continuidade quando diz assim, ó: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendidos. Então, lembramos a condição do nosso planeta e a situação em que nós vivemos aqui, que nós nos encontramos. Um planeta de provas e expiação, ou seja, mais próximo dos mundos primitivos do que dos mundos evoluídos. Estamos distantes. Nosso planeta revela a sua condição inferior quando há o domínio do mal sobre o bem, quando há o domínio da matéria sobre o espírito. Essencialmente matéria. Então, essa convivência nossa, a nossa situação aqui de convivência em sociedade, é natural que haja
em algumas situações, alguns atritos, ofensas, e muitas vezes sem querer, muitas vezes também querendo. Então, posso discordar de alguém, posso não aceitar tal pessoa, a sua ideia, da maneira que ele age, da maneira que ele se comporta. Mas a partir do momento que eu venha a ofender esta pessoa, eu estou infringindo as leis de Deus. Mesmo que essa pessoa venha relevar a minha falta, me perdoando, eu continuo ainda em débito com as leis de Deus. Então, quando eu digo assim, perdoar a nossa dívida e continuando, assim como perdoo os nossos devedores ou aquele que me ofendeu, lembrando que eu estou impondo uma condição. Eu só posso ser perdoado a partir do momento que eu perdoo o meu semelhante. Ah, mas isso é difícil? É difícil. Perdoar é muito difícil. Perdoar é muito difícil, porque nós ainda navegamos numa condição de inferioridade. Porque quando alcançarmos uma condição de espírito melhores do que nós somos hoje, essas ofensas deixa para lá. O que importa? Mas aqui, na oração do Pai Nosso, Jesus está orientando da seguinte forma: que o nosso perdão seja nos concedido da mesma forma que eu perdoo o meu semelhante que tenha me ofendido. Então, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Não é assim? Esse próximo ensinamento aqui, dentro da oração do Pai Nosso, ele é talvez aquele que mais marca a nossa existência, principalmente quando nós estamos atrelados aos vícios fortes da matéria. Não nos deixei cair em tentação, livrando-nos do mal. E o que vem a ser tentação? Como definir tentação? São várias definições, pois constitui tentação um impulso para a prática de alguma coisa censurável, não recomendável. Então nós somos tentados todos os dias, todos os momentos. E a melhor definição que nós encontramos de tentação é uma que foi dada por Chico Xavier, quando ele diz assim, que a tentação é como se você estivesse correndo de um animal, um cachorro feroz, grande. Você corre para ele não te atingir, não te pegar, mas torcendo para que ele te alcance. Ou seja, as nossas inferioridades, aquilo que encontra-se no nosso espírito, às vezes nós nos comprazemos. É como você tem um prato ali de determinado doce, uma guloseima, você sabe que faz mal, e você ainda fala, eu sei que vai fazer mal, mas eu vou comer mais um pouquinho. É tentado. Eu sei que não devo fazer isso, mas vou fazer. E os espíritos obsessores, eles não criam situações para a gente cair. Eles aproveitam dessas brechas,
que nós temos. São janelas abertas para que sejamos incentivados a cair nessas tentações. Eles até falam em nossos ouvidos: faça, está à sua disposição. Por que você não vai fazer? Mas já está em você essa condição inferior. Nós estamos, muitas vezes, sob o domínio das nossas imperfeições mesmas, daquilo que nós trazemos de negativo. Aí eu fui tentado. Olha, ninguém é tentado naquilo que já tem domínio. Uma pessoa, por exemplo, que durante 20, 30 anos teve o vício do tabagismo, e ele resolve se afastar, deixar. De vez em quando ele vai ser tentado. Passa uma pessoa ali fumando, ele vai sentir o cheiro da fumaça, do cigarro, ele vai sentir vontade. Mas aquele que dominou realmente esse vício, que já consegue se afastar, nem pensar, já está no estágio bem melhor, não vai ser tentado. E nós somos tentados em várias situações. Não é só no alcoolismo, no tabagismo, são em várias. Na maledicência. São vícios que a gente, no pensamento vicioso, naquilo que nós trazemos de ordem inferior. Natureza do nosso planeta, natureza nossa. Não estamos aqui na Terra por acaso. Não estamos convivendo com uma pessoa que nós não precisamos conviver. Não estamos no emprego a falar: eu não mereço isso. Não, por que então? Estamos ao lado de pessoas que nós precisamos conviver, situações que nós precisamos conhecer, experiências novas, a fim de dominar aquilo que está em nós, de negativo, aquilo que a gente tem uma queda, aquilo que a gente precisa ser tentado. Então, quando nós falamos livrar-nos das tentações, ou seja, que nós possamos dominar essas tentações para não cair no mal. E a prece do Pai Nosso é encerrada com a frase: assim seja. Em outras religiões, eles falam o amém, que vem do hebraico, que é uma afirmação de aderir a alguma coisa, é uma concordância, né? Estou de acordo. E que assim seja. Que seja cumprido desta forma. Que a vontade de Deus seja cumprida dessa forma. Que apesar de eu ter livre arbítrio de escolher, mas que acima de tudo existe a lei de Deus imperando sobre toda a humanidade, sobre todo o universo. Então, que nós possamos buscar sempre a prática do bem. Buscar o caminho que nos leva a Deus, através da prece, através da oração. Lembramos que a prece não tem a finalidade de modificar as nossas provações. A finalidade da prece é nos dar força para seguir avante. Todos nós. Às vezes nós fazemos as nossas preces pedindo para afastar os nossos problemas. E esquecendo que muitos de nós já nascemos com um problema,
convivemos com um problema e vamos desencarnar com esse problema. E lá no plano espiritual, nós vamos descobrir que aquilo não era um problema. Apenas um desafio que nós precisávamos enfrentar. Então a prece vem também para nos dar força e melhorar perante esses desafios. Perante essas situações que às vezes nós não aceitamos ou não compreendemos. E o Espiritismo é essa doutrina que abre a nossa visão, o nosso entendimento para aceitar, para conviver e para nos melhorarmos diante da reencarnação. Essa oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos oferece para seguirmos avante, para evoluir, para melhorar. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o médico de nossas almas, permaneça sempre conosco. E que assim seja.